14 anos depois de serem banidos pela Anvisa, os cigarros eletrônicos ou vapes voltaram a frequentar debates políticos e técnicos em Brasília. No Congresso, um projeto de lei quer liberar a venda, mas impor regras ao produto. E a Anvisa começa a reavaliar a decisão tomada em 2009. Esse veto é mais teórico do que prático. Não é difícil encontrar equipamentos e essências em lojas e bancas ao redor do Brasil. Os defensores da liberação dizem que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que os tradicionais, uma alegação refutada por especialistas e pela Organização Mundial da Saúde. Em média, um cigarro comum oferece 15 tragadas. Um maço teria então 300 tragadas. Logo, um vaporizador de 1.500 tragadas seria equivalente a 5 maços. O debate envolve ainda o grande apelo entre os jovens. No Reino Unido, 15% das pessoas entre 16 e 24 anos consomem os vapes. Nos Estados Unidos, a agência regulatória proibiu a venda de produtos saborizados e a questão foi parar na Suprema Corte. O Ao Ponto nessa sexta-feira analisa os planos para liberar ou continuar a proibir o cigarro eletrônico no Brasil e o que dizem especialistas e representantes das empresas do setor. Quem conversa com a gente é o repórter Bernardo Ionestig, que também traz os detalhes do projeto de lei que tramita no Congresso e como ele pode impactar um negócio que, mesmo proibido, movimenta milhões no Brasil. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 3 de novembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Bernardo Ionestig, bem-vindo aqui ao Ponto. Para a gente começar a conversa, qual o status da venda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil? A gente sabe que muita gente fuma, é vendido em todo lugar, mas essa venda hoje ainda é ilegal, né? Oi, Carol. Oi, Barini. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, Carol, os cigarros eletrônicos, né, são facilmente encontrados, só que a venda é ilegal desde 2009, quando a Anvisa fez uma resolução que estabelecia que qualquer dispositivo eletrônico para fumar, então os vapes, os pods, todos eles, têm a venda, a propaganda, a distribuição, tudo ilegal no Brasil. Então todos os produtos são contrabandeados. Agora, essa resolução, como você falou, é de 2009. Tem alguma chance dela ser revista por enquanto, ou seja para liberar, seja para proibir de novo? Isso pode entrar na pauta da diretoria colegiada da agência? Pode sim, Barini. Inclusive, ela está sendo revista nesse momento. No ano passado, a Anvisa deu início, né, a um processo de análise do impacto regulatório, né, dessa decisão de 2009, que pode tanto manter, né, o veto como alterar a regra. E aí, no ano passado mesmo, o corpo técnico da Anvisa emitiu um parecer inicial de impacto regulatório que orientou a manutenção da proibição, dizendo que os riscos ainda não são totalmente compreendidos e que não é um produto seguro. Mas o processo ainda demora um pouco para terminar, né? Ele tem como relator o presidente da Anvisa, né, o Barras Torres, e a expectativa da agência é criar uma consulta pública, talvez ainda nesse ano, para, né, avançar nessas outras etapas. Mas ainda vai ser votado um parecer final, que é só depois da consulta. Então dá para a gente dizer, Bernardo, que a tendência é de manutenção da proibição por parte da Anvisa se eles seguirem a recomendação do corpo técnico da agência, é isso? Exatamente isso, Carol. Se eles seguirem os especialistas, eles devem optar por manter a proibição. A gente vai falar um pouco desse debate entre quem defende, quem é contra um pouco mais à frente no episódio, mas por enquanto, vamos entrar um pouquinho antes disso nessa área política. Tem um projeto de lei no Congresso para legalizar e regulamentar a comercialização dos vapes, de autoria da senadora Soraya Tronic. O que é esse projeto e o que são os argumentos de quem é a favor de colocar no papel as regras sobre os vapes? Então, a Soraya apresentou esse projeto de lei no meio de outubro, que ele basicamente permite a produção, a venda, a importação e até a exportação dos cigarros eletrônicos pelo Brasil. É algo que é proibido hoje. Ele determina uma série de regras, né? A proposta do PL é justamente criar uma norma sanitária que estabeleça com quais critérios esses produtos podem ser vendidos, e tudo isso ficaria sobre a Anvisa, mas o PL, né, forçaria essa liberação. O que a Soraya diz, e é o argumento utilizado em comum com outros setores que defendem
a liberação do produto, é que como o contrabando já é uma realidade, né, a gente encontra o produto muito facilmente no país, a gente está consumindo, tá deixando a população consumir um produto que não tem régua sanitária. Então ninguém sabe o que está ali dentro, ele não tem que seguir regra nenhuma, já que é ilegal. A fiscalização se mostra, por vezes, inefetiva, né, para coibir aquela venda, e você acaba deixando de arrecadar impostos, né, uma série de coisas, além de expor aos riscos de um produto ilegal. E em que pé que está a tramitação desse projeto de lei, Bernardo? Ainda está nas comissões? Como é que é? O projeto foi apresentado há muito pouco tempo, né, não tem nenhum mês. Ele foi distribuído para 3 comissões do Senado. A primeira delas, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, onde ele está agora, né, com a relatoria, que é do senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. A Soraya, inclusive, em entrevista, disse que a expectativa é que o parecer da comissão seja favorável, porque o próprio Eduardo, né, havia manifestado a ela que é favorável à regulamentação, e o Senado Federal sediou uma audiência pública sobre o tema um pouco antes, no final de setembro. Então a discussão já está rolando, tanto que a Soraya acredita que a Comissão de Assuntos Econômicos nem mesmo vai chamar uma audiência pública, que ela acha que, na visão do Eduardo Gomes, já é suficiente o que eles debateram. Esse projeto não está sozinho, né? No Congresso tem outro texto que ele vai no sentido oposto. Ele quer tornar lei essa resolução da Anvisa, porque é proibir de vez cigarros eletrônicos, até seguindo o que alguns outros países na Europa estão pensando em fazer. Isso também não tem data para ir ao plenário. Um pouquinho antes, né, do projeto da Soraya, ali no final de setembro, outro senador, né, o Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou um PL que vai justamente para o lado contrário, né? Ele propõe incluir na Constituição que os produtos são proibidos para ser vendidos, né, distribuídos e produzidos no Brasil. Seria como, né, ratificar o que a Anvisa diz hoje, mas na Constituição. Uma pesquisa nacional feita pela Universidade Federal de Pelotas mostrou que quase 20% dos adultos entre 18 a 24 anos consumiram cigarros eletrônicos em 2022. Há registros de consumo dos vaporizadores também por adolescentes no Brasil. Agora, Bernardo, enquanto esse debate todo aí se desenrola, o fato é que mesmo ilegal o uso dos vapes aumentou muito nos últimos anos, né? A gente tem a evolução desses números de usuários aqui no Brasil? Temos sim, Carol. A IPEC, né, fez uma pesquisa em 2018 que mostrava que 500 mil brasileiros adultos, né, diziam fazer uso do cigarro eletrônico. Essa pesquisa foi refeita no ano passado e esse número subiu para 2,2 milhões. Ou seja, ele cresceu aí mais de 4 vezes. Isso entre os adultos. A gente tem outras pesquisas que indicam uma experimentação do vape em alta. Uma pesquisa nacional de saúde escolar do IBGE em 2019, né, então um pouco antiga, mas que já trouxe dados surpreendentes, de que 16,8% dos adolescentes de 13 a 17 anos, ou seja, menores de idade, já haviam experimentado alguma vez os dispositivos. E esses números, eles têm um corte neles que é muito interessante e é preocupante também, que é o avanço entre os jovens. Você e a Caroline até citam na matéria de vocês no Globo que no Reino Unido, por exemplo, chega a 16%, 15% o número de jovens entre 16 e 22 anos que consomem o tabaco através da forma do vape. Dos Estados Unidos também, até chegou o caso que o governo americano, a FDA no caso, está querendo proibir o uso de óleos saborizados para tentar dar uma barrada nesse avanço. Isso daí tem o risco de gerar uma nova geração de tabagistas, revertendo uma tendência histórica, né? As pessoas estão fumando menos. Agora, tem algum sinal de que a gente possa ver mais fumantes na rua, só que ao invés do cigarro tradicional, com os equipamentos eletrônicos? Então, Barini, os especialistas que eu conversei, eles que são contra, né, uma liberação dos dispositivos, apontam justamente isso, que eles têm uma capacidade muito grande de criar uma nova geração de dependentes de nicotina. No Reino Unido, a gente tem dados de que de 2021 para 2022, na faixa etária de 16 a 24 anos, o consumo do cigarro eletrônico cresceu de 11,1% para 15,5%. É um crescimento expressivo e essa é a faixa etária onde há o maior consumo de cigarro eletrônico no Reino Unido, né, que tem uma legislação bastante ampla, né, eles apoiam o cigarro eletrônico como um substitutivo do cigarro tradicional.
Então a gente vê que realmente o produto tem um apelo muito grande nas faixas etárias mais jovens. Muito por isso que você mencionou, né, dos doces, dos sabores, ele tem uma comunicação mais jovial, que é o que muitas autoridades estão tentando coibir, né? Proibir aquele sabor de tutti-frutti, sabores mais com teor de sobremesa. E o próprio PL da Soraya, né, por mais que ele libere, ele cita esse consumo entre jovens. Ele propõe, por exemplo, que determinados sabores, né, que seja definido que determinados sabores não possam ser incluídos, como os de sobremesa, e sugere uma pena de reclusão para quem vender para menor de idade. Ou seja, até quem quer liberar já sabe que esse é um debate que passa pelo consumo entre os jovens. Ô Bernardo, você conversou com muita gente a respeito desse tema, né? De um lado, claro, tem a indústria do tabaco querendo vender mais produtos, né? Seja em forma de vape ou de cigarro convencional. E um dos argumentos que eles utilizam é de que o cigarro eletrônico seria supostamente menos nocivo do que o cigarro convencional, né? Isso, Carol. Esse é o principal argumento assim, utilizado pelos países que liberaram o cigarro eletrônico, né, de que seria uma alternativa melhor para quem é fumante hoje do cigarro convencional. E assim, de fato, a Agência de Saúde Britânica, né, que é o país usado como exemplo hoje para quem defende a liberação do cigarro eletrônico, ela fez uma análise de evidências recente e constatou que os vapes seriam cerca de 95% menos nocivos. Isso é muito debatível, né? Os especialistas brasileiros dizem que não é verdade, eles questionam muito esses estudos, inclusive citam outros trabalhos, como um da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que identificou que mais de 2.000 substâncias nos vapes não estavam listadas pelos fabricantes, né, lá nos Estados Unidos. Ou seja, substâncias até desconhecidas. Então, eles afirmam que nem teria como saber esse risco real para fazer essa comparação. Mas, de fato, existe esse argumento. Inclusive, quando você vê as estatísticas de fumantes de países que apoiam o cigarro eletrônico como substitutivo, que é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da Suécia, eles não incluem usuários de cigarro eletrônico como fumantes. Então, se eles dizem, por exemplo, que 15% da população fuma, é tabagista, esses 15% não incluem aqueles que estão migrando para o cigarro eletrônico ou até os que estão começando pelo cigarro eletrônico. Eles veem de forma muito separada, o que aqui no Brasil os especialistas não acreditam que é o certo. A nicotina é a droga que provoca a dependência química mais escravizante que a medicina conhece. O cigarro eletrônico é um aparelhinho para administrar a nicotina. A diferença é que o cigarro comum contém alcatrão e outras substâncias cancerígenas, mas a nicotina é a mesma. As cápsulas do eletrônico contêm nicotina e aromatizantes artificiais para as crianças sentirem um gostinho bom na boca. Aqui nos Estados Unidos, o governo está investigando várias marcas de cigarros eletrônicos que, segundo eles, têm como público-alvo exatamente os adolescentes. Principalmente por causa dos sabores: morango, chiclete, maçã. Agora, Bernardo, por outro lado, tem a OMS, tem as associações médicas, tem os especialistas que são absolutamente contra a legalização, a comercialização dos cigarros eletrônicos. O que eles dizem nesses argumentos contra? Então, Barini, a OMS, ela, em relação a essas estratégias, né, que os países têm utilizado, né, o Reino Unido, a Suécia, o Canadá, de redução de danos, né, que eles propõem trocar o cigarro convencional pelo eletrônico, a OMS não chancela essa estratégia, ela na verdade é contra, né? Ela diz que a solução não é você trocar um produto de tabaco por outro produto de tabaco, né? É você deixar de consumir a nicotina. Então essa não é uma estratégia vista com bons olhos pela OMS e nem pelas autoridades brasileiras. Especialmente uma das questões hoje no mundo é se o cigarro eletrônico é visto como tabagismo ou não, né? Porque aqui no Brasil a gente chegou a um recorde histórico, né, de 9% só da população fumando, e os especialistas temem que o cigarro eletrônico crie essa nova legião de dependentes. Mas em outros países como a Suécia, eles têm hoje um índice de fumantes baixo, né, abaixo de 10%, eles vão ser o primeiro país da Europa a chegar a 5% de fumantes, que é o objetivo, só que ao mesmo tempo eles não consideram que cigarro eletrônico é tabagismo.
Então eles estão excluindo dessa conta todo mundo que está migrando para o cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, os médicos, né, tanto a Associação Médica Brasileira como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia se posicionaram de forma muito enfática e eles citam de fato riscos extras, né, que a gente associa somente ao cigarro eletrônico. Por exemplo, a EVALI. A EVALI é uma doença pulmonar aguda que foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos e ela foi associada diretamente aos cigarros eletrônicos. Então foram casos de pessoas que estavam tendo, né, um problema pulmonar agudo súbito, que eles classificaram na época como um surto, né, porque foram números que chamaram a atenção. E aí eles caracterizaram essa doença, que seria uma lesão característica do cigarro eletrônico. E são cerca de 60 mortes que já foram relatadas nos Estados Unidos ligadas à EVALI. Mas isso também ainda é muito principiante, né? Não, é difícil afirmar com todas as letras, porque a própria indústria do tabaco questiona, né, essa relação, ainda é algo que a gente está avançando. E outro risco que as especialistas brasileiras mencionam é a questão de você inalar metais que vazam da bateria do dispositivo ou daquele filamento, né? Porque o vape, um argumento muito usado para dizer que o vape é menos nocivo é porque não tem a combustão, né, do material. Porque quando você fuma um cigarro tradicional, você tem a queima que gera monóxido de carbono. Então você está inalando aquela fumaça com várias substâncias. Isso não teria no vape. Então esse que seria o grande ponto benéfico. Mas os especialistas brasileiros dizem que você tem outros riscos, como por exemplo, como no vape tem aquela bateria que esquenta e vai vaporizar o líquido, né, para você inalar, o risco de vazar filamentos ali daquela bateria no líquido e você inalar metais danosos. Tem até um estudo do Hospital das Clínicas da USP, Bernardo, que mostra que um único vape equivale a um maço de cigarros, né, com 20 cigarros convencionais, tamanha concentração de nicotina, né? É isso mesmo, Carol. Eles analisaram, né, e viram que o cigarro convencional ele tem um limite de 1 miligrama de nicotina por unidade, mas eles analisaram alguns dispositivos eletrônicos e viram que essa concentração pode chegar a 57 miligramas por ml, ou seja, é muito maior. E a Associação Médica Brasileira diz que um pod, né, que é aquela unidade de cigarro eletrônico, equivale a um maço. Então e como o vape não tem o desconforto de fumar, você não tem aquela coisa da queima, né, que incomoda muita gente, você pode fumar muito mais, então é comum as pessoas tragarem mais e ingerirem mais nicotina. Então os especialistas se preocupam com o fato dessa troca fazer a pessoa consumir ainda mais nicotina, né, e ser uma coisa que vai tornar o indivíduo dependente mais rápido, né, por causa dessa quantidade. Verdade, ao ponto a gente sempre está tratando, especialmente esse ano, de um tema que é a arrecadação de impostos, que é o aumento de busca por mais tributos por parte do governo federal, e tem um ponto que você mencionou no projeto da senadora, que é a possibilidade de você conseguir mais dinheiro para o Caixa da União através da regulamentação dos vapes. Tem algum estudo sobre o volume de dinheiro que poderia ser arrecadado caso a venda de produtos desse tipo fosse regulamentada? Tem sim, Barim. Esse inclusive um outro argumento, né, porque esse debate é atravessado por vários argumentos. E um deles que os defensores da liberação do vape usam muito é que a gente está perdendo, né, dinheiro de arrecadação de impostos, já que os produtos estão circulando pelo contrabando. A Federação da Indústria de Minas Gerais, né, fez um estudo com base no consumo, né, naqueles milhões de brasileiros que o IPEC mostra que consomem os cigarros eletrônicos, e diz que são cerca de 2,2 bilhões de reais que são perdidos, né, a cada ano pela não regulamentação do cigarro eletrônico. Mas aí tem um contra-argumento, né, Bernardo? Porque, por outro lado, ainda que se arrecade mais, o gasto com saúde também aumenta, né, se a população aderir mais ao tabagismo. Exatamente, Carol. Quem é contra, né, os especialistas, eles citam um estudo do Instituto de Eficácia Clínica de Saúde, o IECS, que é vinculado à Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Esse estudo é recente, de 2020. Ele estimou que o Brasil gasta cerca de 125 bilhões de reais por ano com doenças ligadas ao tabagismo. E esse valor, ele não inclui o tratamento do tabaco, né, da dependência do tabaco, ele não inclui ações de campanhas para evitar o tabagismo,
esse valor é somente associado àquelas doenças que são associadas ao cigarro. Então, assim, se a gente botasse na conta ainda, né, as campanhas de prevenção, as estratégias para as pessoas deixarem de fumar, esse valor subiria. E, ao mesmo tempo, esse mesmo estudo aponta que o cigarro convencional, né, os impostos arrecadados com ele, são apenas 12,2 bilhões por ano. Então, é um número muito inferior àquele que é gasto. E aí os especialistas temem que, se você liberar, por mais que você ganhe com a arrecadação de impostos, o impacto com o gasto na saúde vai superar em muito. Bernardino Stieg, muito obrigado por trazer esclarecimento sobre uma questão que é de saúde pública, que diz respeito a muita gente aqui no Brasil. Volte sempre aqui ao ponto e um bom fim de semana para você. Obrigada, Bernardo. Um abraço. Eu que agradeço, Barini, pelo convite. Fico à disposição. Um abraço, viu, Barini, Carol? Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.